minha gente, o Azeviche de hoje já está começando e nesta edição do programa nós vamos homenagear um dos maiores escritores e jornalistas do pré-modernismo brasileiro, Afonso Henrique de Lima Barreto, mais conhecido como Lima Barreto. Ele nasceu em 13 de maio de 1881, na cidade do Rio de Janeiro. Sua família era negra e humilde e seus pais descendentes de escravizados. Ele ficou órfão de mãe quando tinha apenas 6 anos de idade. Foi apadrinhado pelo Visconde de Ouro Preto e, com isso, teve a oportunidade de ter uma boa educação. Lima Barreto se destacou por retratar o cotidiano dos subúrbios e usar a sua literatura para denunciar o racismo, a desigualdade e a hipocrisia da sociedade. Chegou a trabalhar como escritor em jornais e revistas do Rio de Janeiro. Foi funcionário da Secretaria do Ministério da Guerra, mas, em 1918, foi aposentado por invalidez do cargo que exercia na secretaria. Lima Barreto faleceu em 1º de novembro de 1922, com 41 anos de idade. Esse é o Azeviche e a gente só está começando. A comunicação tem o poder de registrar o tempo e também de transformá-lo. Quando vozes negras ocupam espaços de decisão, criação e narrativa, novas histórias ganham lugar e novos caminhos se abrem. No nosso Azeviche de hoje, vamos falar sobre representatividade, permanência e protagonismo. Para isso, eu recebo aqui no nosso estúdio a jornalista Silvana Oliveira, que tem uma trajetória construída entre redações, gestão e formação de lideranças para discutir justamente os desafios e avanços da presença negra no jornalismo. Silvana Oliveira, seja muito bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, Cris? Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você. O prazer é todo meu. Só para contextualizar aqui para vocês, viu, Silvana Oliveira já foi minha chefe numa redação na qual eu trabalhei. Então, se vocês notarem assim um pouquinho de intimidade além da conta, tem esse fundamento aqui entre nós duas. Agora, Sil, eu queria que você começasse falando, para quem não te conhece, como foi a sua migração de São Paulo para Bahia, né? Primeiro, me conte um pouquinho da sua vida lá, o que você fazia e como se deu essa transição para cá. Cris, eu sou filha de um mineiro com uma baiana, minha mãe era de Amargosa, 2 pessoas negras, tenho irmãos negros, sou casada com um homem negro, nascido no Palmiúdo, criado em Cajazeiras. Eu venho de uma família de classe média alta, sempre estudei muito, e logo cedo, eu acho que o maior ensinamento que meus pais me deram é que a qualificação é inegociável para uma mulher negra. Então, a educação na minha casa era a coisa mais importante. Fui fazer jornalismo, comecei a trabalhar em rádio, passei em vários segmentos de rádio, como locutora, depois como gestora de produção, acabei dirigindo uma rádio em São Paulo, a Rádio USP, fui para a TV, fui para a Band TV Nacional, onde também eu comecei como redatora, produtora, editora e acabei como editora-chefe do período da manhã. Houve algumas mudanças na emissora, ao mesmo tempo em que eu perdi meu pai e meu irmão, com uma diferença de 1 mês. E naquele momento eu disse, eu gosto de fazer jornalismo, eu não gosto muito de fazer entretenimento, que era a nova proposta para o programa que eu administrava, que eu dirigia, era um programa de 4 horas, ao vivo. E, quer dizer, ao vivo em sua maior parte, claro, Sim. que tinham quadros gravados, né? E ali eu decidi que eu ia sair de São Paulo, porque eu precisava, 1 ano depois, eu precisava respirar. Eu tinha segurado, né, a onda das minhas 2 irmãs e da minha mãe, porque a gente ficou órfão dos nossos 2 homens, e meu pai era um capitão de barco de verdade, que segurava o timão com muita força, e aí eu precisava respirar, e eu disse, eu vou para a Bahia. Sim. Do nada. Do nada. Resolveu que seria Vou lhe aqui. vou lhe dizer exatamente como foi. A direção da Band pediu um corte de pessoal, a gente já tinha tido um corte no orçamento do programa, e eles pediram um corte de pessoal. Eu cheguei para a minha supervisora e falei, eu quero que você me mande embora. Ela falou, como assim, Sil? Eu falei, assim mesmo, porque você vai ter um corte bacana, já que é um corte de pessoal, eu era diretora editora-chefe do programa, e eu não quero mais fazer esse trabalho, eu acho que daqui a 3 meses no máximo, eu vou acabar pedindo demissão para você. E aí ela fez, e você vai fazer o quê? Eu falei, eu vou para a Bahia, desse jeito, eu vaticinei. A minha vida é muito assim, de vaticinar aquilo que vai acontecer. Coincidentemente, eu me apaixonei por um homem que morava aqui, e falei, tá aí, vou para Salvador entender o que é que essa cidade maravilhosa tem. E aí migrei para cá,
Foi um momento em que foi interessante, porque uma promessa que eu fiz e não cumpri, eu disse: eu não quero ser chefe de nada. E o termo que eu usei foi esse, de fato, não foi líder, não foi gestora. Eu falei: eu não quero ser chefe de absolutamente nada mais. Mas migrei para cá e aí eu acabei sendo meu primeiro emprego formal aqui, porque eu passei um ano ainda indo para São Paulo gravar comercial e voltando para cá. Mas meu primeiro emprego formal aqui foi chefe de produção da TVE. E 3 meses depois eu me tornei gerente de jornalismo da TVE. Essa é a minha história de chegada aqui Uhum. em Salvador. Aí aqui na Bahia você já passou por muitos outros veículos, inclusive onde a gente se conheceu. Como foi que em que momento você percebeu que ser uma mulher negra no jornalismo moldava a sua trajetória profissional, né? Porque existe um momento em que a gente se dá conta desse lugar que a gente ocupa, né? A gente falava inclusive sobre isso aqui um pouquinho antes de começar essa gravação, mas eu queria que você falasse da sua percepção, né? Pronto, o meu lugar é esse e eu tenho que me encontrar aqui. Cris, a negritude me acompanha desde sempre. Eu sempre fui uma token, né? Uma única mulher, exatamente pelo lugar que a minha família tinha. Então, na Sim. minha escola, eram 900 alunos, 3 pessoas negras apenas. E o dia que eu me dei conta de verdade, eu nem era formada ainda. Eu fui fazer um curso de apresentação de TV, porque eu sempre fui a louca do estudo. Aham. E no final do curso, eu lembro até hoje a minha imagem congelada na tela, e o professor falou para mim que eu era ótima, que eu era expressiva, que eu tinha um sorriso maravilhoso. Mas é uma pena que os veículos não queiram o seu perfil. E ali eu buguei, porque eu falei: poxa, eu tinha 18 anos. Falei: eu sou inteligente, eu sou culta, eu sou uma menina bonita, eu tenho cabelo alisado, porque eu tinha cabelo alisado aqui, fio reto. Ele disse que eu sou boa, o que é que eu não tenho? E eu olhei para o lado, eu estava na bancada, eu olhei para o lado, e até hoje, olha como eu engulo, e só tinha Embarga. pessoas brancas, e ali eu entendi que eu tinha um marcador que era meu, para além de ser mulher, e que era muito profundo. E a partir daí, eu fui criando uma casca, e muito com o apoio do meu pai, de ser a única mulher e a única mulher negra nos lugares onde eu trabalhei. Todos eles, Cris, todos eles. Tanto na minha equipe da Band, eu não era a única, mas eu era a única líder. No lugar onde a gente se conheceu na época, eu era a única negra num lugar privilegiado. Na Band News FM, onde eu fui diretora de jornalismo, eu criei uma equipe diversa, né? E acho que esse é um E que bom. trabalho que eu aprendi a fazer, talvez exatamente por esse marcador. Todas as equipes que eu liderei foram equipes diversas em termos de cor de pele, em termos de religiosidade, em termos de nível socioeconômico. Até porque eu, de fato, acredito que o jornalismo a gente faz com diversidade. Perfeito, e isso conta muito, até mesmo na hora da gente ter a sensibilidade, saber abordar. A forma que a gente aborda determinados assuntos, e isso a gente vem, inclusive, sentindo falta no jornalismo atual. A gente vai chegar a falar um pouquinho sobre isso, né, nos novos formatos jornalísticos, que tem hora que a gente nem tem vontade de ligar a TV, a vontade maior de desligar, mas eu queria que você falasse um pouco sobre esses momentos, assim, ainda da sua trajetória, nos quais você percebeu que você precisava provar uma competência para estar na posição que você ocupava. Eu acho que não foram poucos os momentos, né? Porque a gente se vê com essa necessidade o tempo inteiro. Parece que a gente está o tempo inteiro sendo colocado à prova, né? É por isso que eu te falei que lá em casa a gente aprendeu que para a mulher negra a qualificação é inegociável. Desde pequena eu sabia que eu precisava ter uma formação, né, precisava ter uma graduação, mas eu tinha que fazer 1000 especializações. Se olhar meu currículo, você tem, né, ali vários cursos, falar várias línguas. Com 19 anos eu já falava 4 línguas, porque era uma sede de saber. Ainda assim, quando eu entrei no mercado de trabalho, eu passei por situações, não vou citar os locais, mas, por exemplo, em um local onde eu era gestora, eu era líder de uma equipe bastante grande, eu lembro de uma reunião em que eu chamei essa reunião, eram com pessoas de fora, eram da instituição, mas eram de outros departamentos, todos homens, inclusive todos brancos, e eu não consegui espaço para falar.
eu falava, eles não me ouviam. Eles conversavam entre eles e decidiam entre eles o que estava acontecendo. A gente ia comprar uma antena, era essa a finalidade. Uhum. E ninguém me ouvia, apesar de eu ter a liderança, né, eu ter o poder formal, digamos assim, de eu ter a qualificação para aquilo, ninguém me ouvia. Então, essa foi uma das vezes pelas quais eu passei sabendo que era por causa do meu marcador de pele. Recentemente, hoje eu não trabalho mais em veículo, né, eu tenho uma empresa, mas recentemente aconteceu uma coisa muito interessante. Uhum. Uma instituição de bastante relevo no Brasil me contratou para fazer uma mediação e eu vinha negociando com a pessoa que me conhecia, ela sabia eu era. Vou chamá-la de diretora, tá? Uhum. Da empresa. E aí eu precisava ter uma reunião com gerentes, porque a gente precisava definir algumas questões, né, de ordem mais prática. E a gente fez uma reunião online e foi muito interessante. Quando abriu a tela, o rosto de uma das pessoas, porque a gente reconhece Sim. o olhar, né? O olhar do incômodo, do como assim? E eu fiquei muito. Porque a gente aprende a rir também disso, né? Eu fiquei muito desconfortável, né, ao Uhum. mesmo tempo, porque eu falei: "Nossa, né, como assim?". Mas ao lado dela tinha um rapaz muito jovem, de rasta, e ele abriu um sorriso desse Ah, tamanho, que quando maravilha. ele me viu. Então não foram poucas as vezes, Sim. inclusive dentro da minha empresa, das pessoas falarem: "Sim, mas a Silvana Oliveira vem, né, a Silvana Oliveira está". Isso desde a minha primeira liderança e ao longo do tempo também, de eventos das emissoras pelas quais eu passei na direção, de eu chegar ao evento e a pessoa falar assim: "Quem é você?", quase barrar. Isso acontece em festas aqui. Inclusive, eu vou ser sincera, porque eu preciso ser sincera. Quando eu vim para cá, eu acreditei que eu estava vindo para uma democracia racial. Porque em São Paulo tem uma coisa, pelo menos da minha vivência, que é: você tem dinheiro, tá tudo certo. Você pode ser azul, amarelo, rosa, né? Uhum. Mas eu via, quando eu vinha para cá como turista, tantos negros, tanta gente falava: "Pô, vai ser". O E meu lugar. e quando eu cheguei aqui, eu nunca vi tantas pessoas com atitudes racistas. E com atitudes racistas e extremamente preconceituosas. Por quê? Porque quando eu abri a boca com aquele sotaque de porta, né, bem paulistano, já falando dessa forma, o comportamento mudava. Sim. Então havia, né, é uma estrangeira, né, quer dizer, uma pessoa que não é daqui, apesar de ser negra. Isso acontece até hoje. Como eu Aham. disse, eu sou casada com um homem negro, e a gente já parou restaurantes aqui. Pode parecer um absurdo, né, gente? Mas assim, de ir num restaurante de classe A e o restaurante meio que parar para olhar, tipo, quem são? Uhum. Porque Estão só pode. fazendo o quê aqui? São duas coisas, que assim, quem são? Será que são artistas? Uhum. Será que são estrangeiros? Já nos atenderam falando inglês, Cris. Oxente. É, 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 é muito interessante. E a gente vai criando uma casca para lidar com isso também. Quando você fala dessa casca, dessa armadura que a gente cria, e isso é real, né? Quem vive situações como essa que você está trazendo aqui, sabe, certamente está se reconhecendo, porque de fato, ao longo do tempo, de tanto passar por certas coisas, a gente vai criando mesmo essa casca. E muitas pessoas que estão de fora acabam não compreendendo a postura que a gente tem diante de determinadas situações. Eu falo a gente porque estou, obviamente, nesse contexto. Não tem como ser diferente. Mas, assim, às vezes a gente é rotulado também, né? Como a negra presepeira ou a negra A metida, a difícil, a difícil de lidar. rígida, a que quer a excelência a todo Como é custo. que você lida com isso? Hoje eu vivencio uma outra coisa, né, mas eu posso te dizer que, assim, realmente eu fui uma pessoa muito difícil. Eu aprendi a ser um trator no trabalho, porque eu precisava sobreviver. Uhum. Então eu não tinha, se eu não conseguia o respeito na conversa, porque esse foi o meu aprendizado, de conversar com essa vozinha doce, assim, eu precisei virar um trator mesmo, de ser dura. Acho que você inclusive me conheceu Uhum. nessa época, Conheci. de ser dura, de ser direta e de dizer: "Não, tem que acontecer", entenda. Porque eu Uhum. partia da premissa, inclusive, Cris, que se eu era capaz de fazer, qualquer pessoa poderia, Sim. que o que havia ali era uma necessidade de maior empenho. Uhum. A maturidade foi me dando uma outra experiência, né. Hoje eu falo que eu estou, na segunda curva, que talvez vire até um negócio para mim,
que é o momento em que, assim, sei lá, com 40, 50, 60 anos, eu faço 60 agora em setembro, a Tem mulher carinha de olha, 30. a mulher olha e diz assim, eu não quero mais me diminuir para caber no ideal de outras pessoas, né? E isso Perfeito. explode a cabeça. Uhum. Então, eu acho que assim, eu fui me transformando. E o amor também me transformou, sabe? Assim, eu nunca disse isso pro meu marido, mas ser casada com um cara que veio da periferia de Salvador e que passou por situações inimagináveis, né? Como um menino preto pobre, de uma família preta pobre aqui de Salvador, me fez crescer muito como Uhum. pessoa. Ele viveu coisas que eu não vivi. O tipo de racismo que eu vivi foi o que que ela está fazendo aqui. Ele viveu o racismo de você não pode entrar aqui, né? Você não tem oportunidade. Eu tive as oportunidades porque meu pai e minha mãe abriram as portas através do conhecimento. E muitas vezes o currículo ele é tão bom que mesmo que você não queira contratar, o que não quer dizer que eu não tenha sido preterida, tá? Uhum. Algumas vezes, mas você se sente obrigado a dar alguma satisfação Sim, para aquela pessoa. sim. E não era exatamente o caso dele. É. Então, assim, Jean Carlos me fez crescer como pessoa também. Ah, e certamente ele vai ficar feliz assistindo as revistas e ouvindo isso, e acho que é uma troca, né? Porque são universos diferentes, vivências diferentes que se encontram e que certamente ele também tem muito aprendizado com você. Mas voltando a falar do jornalismo, dessas suas atuações todas, você já fez mais de 4.000 entrevistas, né? E são entrevistas memoráveis, assim, tem muitas entrevistas com personalidades importantíssimas do nosso país, enfim. 2 presidentes, governadores, ministros, secretários, superintendentes, presidentes de grandes empresas multinacionais, nacionais, pessoas do povo Sim, vivenciando sim, sim, situações, graves, né. sim. Enfim, fiz cobertura no ar de tragédias e afins. Você fala dessa transformação, né, dessa mudança de postura sua e tal e tal. O que é que essas entrevistas agregaram nessa sua trajetória? De que forma essas suas oportunidades de conversas, formaram essa Silvana de hoje? Com o tempo, eu comecei a perceber que o corpo fala, que ele Uhum. chega de verdade antes da pessoa. Por quê? Com a minha sensibilidade natural, eu percebia que aquele governador, apesar de ser governador, ele ficava tão irritado com uma pergunta tão boba, e eu dizia: "Pô, esse cara é inseguro". E ele ficava irritado porque o rosto dele travava, e aí eu tô falando de qualquer governador, tá, gente? Uhum. O rosto dele travava, a mão dele segurava na bancada. Uhum. Ou um outro governador que, assim, quando eu fazia uma pergunta, o olho dele brilhava e ficava um pouco marejado. E aí eu comecei a entender que o corpo fala e comecei a prestar atenção nisso e a estudar isso. Eu acho que, ouvir essas pessoas, mas acima de tudo, ver como o corpo responde ao ambiente, a perguntas, como a gente fala, mesmo sem falar, sem usar palavras, melhor dizendo, eu acho que foi o que me transformou. Primeiro que é conhecimento, né, Cris? Eu acho que quando a gente ouve pessoas, tantas pessoas tão diferentes, você absorve conhecimento. E quando você também tem oportunidades de se provar, porque cobrir uma tragédia é muito difícil. Eu lembro que, assim, a morte de Ayrton Senna, eu estava na chegada do corpo dele em São Paulo, era eu quem estava no switcher. Então, não fiquei o tempo inteiro, até porque eu desci para ver a passagem, né, do corpo pelo Morumbi, mas cobrir esse tipo de coisa é muito impactante na sua vida. Ao mesmo tempo que eu vivenciei uma experiência, por exemplo, de entrevistar uma pessoa que era uma autoridade do país, 6 meses depois que a minha mãe morreu. E Nossa. que eu, naquele momento, acreditava a essa pessoa uma parte da responsabilidade pela morte da minha mãe. Foi muito difícil, isso foi de uma superação, e foi a melhor entrevista que essa pessoa deu. É incrível, porque eu consegui ser educada, calma, tranquila, e ele também conseguiu ser educado, calmo, tranquilo. Uhum. Então, aprender o que é ser profissional, se desafiar a realizar outras coisas dentro do jornalismo, mantendo a ética, de ouvir os 2 lados, de deixar o outro falar e de fazer as perguntas que são necessárias, Uhum. porque a gente também vive um momento em que as pessoas não querem ser perguntadas o que Sim, incomoda. sim, E eu parto da premissa que, se eu aceitei o convite para vir aqui, você pode me perguntar o que você quiser. com certeza. E isso que você traz, né, dessa responsabilidade, dessa ética que é tão necessária no jornalismo e que, como eu disse no começo, a gente vem sentindo falta nos dias atuais, né? Parece que
atualmente, a regra é o jornalista tem que lacrar, o jornalista ele tem que, muitas vezes, não somente reportar, mas ele tem que ser o destaque para além da notícia. Como é que você enxerga esses novos formatos? Você quer uma resposta fofa? Não. Eu acho ridículo. Esse é o meu sentimento. Sim. Eu olho e falo assim, gente, é ridículo. Ah, porque dá curtida, ok. Mas assim, não venha me dizer que você está fazendo um jornalismo se é você falando pelo outro o tempo inteiro. Sim. Essa é a minha percepção. Eu acredito muito no código de ética jornalístico. Acho que a gente não pode deixar de respeitar o ser humano, independente do que ele tenha feito, né? Ele tem direitos constitucionais que precisam ser garantidos, independente da gente ficar indignado. Gente, vocês acham que eu não fico indignada? Claro que eu fico indignada. Há casos em que eu digo sempre, eu, pessoa física, eu gostaria de bater naquele indivíduo. No entanto, eu, pessoa jurídica, ainda que hoje eu seja de fato, né? Mas quando eu falo pessoa jurídica, eu digo, eu jornalista, eu profissional, eu não posso fazer isso. Eu preciso questionar com respeito e educação. Uhum. Né? Eu não preciso colocar minha vida em risco. Isso eu acho sempre uma loucura. Eu lembro que, assim, imagino que todas as pessoas que tenham trabalhado comigo se lembrem disso, do quanto eu disse que jornalista não é notícia. Não é para isso que a gente foi feito. Agora, a gente também precisa separar, Cris, jornalista de comunicador. São duas coisas muito diferentes, né? Aliás, são três. A gente tem jornalistas, comunicadores e influenciadores. E eu acho que talvez essa mistura de jornalistas querendo ser influenciadores, artistas e comunicadores e vice-versa, seja o que tem deixado a sociedade um pouco confusa com relação à ética, a discernir quem é aquela pessoa, o que ela está fazendo e afins. Você com essa trajetória toda profissional, né? São 40 anos de carreira, Desde que eu entrei numa redação. de caminhada. Você se incomoda, não no sentido do jornalismo em si, mas você citou os influenciadores. Em algum momento você se incomodou de não estar nesse nicho de engajamento, enfim, de ter ali um público mais selecionado, que lhe segue, que lhe acompanha? Você gostaria de ter mais engajamento, mais seguidores? Como é que você lida com as redes sociais, por exemplo? É isso, eu não lido 100%, né? Eu tenho uma rede social, Sil Oliveira, oficial underline, que é a minha rede de trabalho, onde você também vai ver algumas coisas pessoais. Uhum. E eu tenho uma outra rede social, que é a Sou Mulher, que é onde eu estou tentando ficar mais solta, né? Onde eu estou tentando mostrar essa mulher de 60 anos, que está vivendo o melhor momento da vida dela, cheia de desafio, que criou uma empresa efetivamente há 1 ano, que quer internacionalizar a empresa, que quer, enfim, que é sócia de mais 2 mulheres em outro projeto, que tem um terceiro projeto pessoal e que quer adotar uma criança. Então, que é uma mudança de vida, né? A gente sabe. Eu procuro, na minha rede social, colocar o que eu acredito que vai ajudar as pessoas no desenvolvimento da comunicação, porque é com isso que eu trabalho, comunicação verbal, que é a fala, e a comunicação não verbal, como é que a pessoa se apresenta, como ela pode estar num ambiente como esse, confortável, dando uma entrevista, e, claro, coloco algumas coisas pessoais. Hoje eu vou colocar ali uma foto do casal, né, falando Dia dos Namorados, mas nessa outra rede eu consigo falar com mais verdade, como mulher. Né? Que é uma coisa que me interessa muito, sabe, Cris? A sensação que eu tenho, e esse é um marco que eu vejo agora, é que nós mulheres como um todo, e aí eu faço de novo o recorte, mulher negra, agora a gente está chegando a algumas presidências de grandes empresas, agora a gente está chegando à direção de grandes empresas. Claro que o agora a gente está chegando à maioria de mulheres brancas. E nesse momento que a gente chega, a gente tem problemas com comunicação. Ou a gente é doce e a gente é engolido pelas outras pessoas, ou a gente vira um trator, o que nos faz mal, porque a mim fez mal ser um trator o tempo inteiro. Então, eu tenho trabalhado muito também a comunicação de lideranças femininas. Sim. Como é que a gente consegue ter presença, se impor, marcar o nosso lugar ali, demarcar o nosso espaço, ser ouvida de verdade num board, sem se violentar. Sim. Perfeito. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre a sua comunicação, sobre os novos projetos, sobre outros pontos aí da sua carreira, mas a gente vai fazer uma pausa para beber uma água. Já conversamos um monte, mas é coisa rápida, viu? Você que está aí acompanhando essa conversa boa, gostosa, não saia daí. Rapidinho a gente volta com nossas revistas.
já estamos de volta com o nosso Azeviche aqui na nossa TV Câmara Salvador. Hoje entrevistando essa querida amiga jornalista Silvana Oliveira, contando um pouquinho da sua história, dos seus novos projetos. E eu convido você a permanecer com a gente. Se tem algum programa que você assistiu, quer ver de novo, fica a dica. Pegue o seu celular, aponte a câmera para o QR Code que aparece no cantinho da tela e automaticamente você vai ser direcionado para o nosso canal no YouTube. Lá tem todos os programas, você pode assistir, compartilhar, mandar para aquela sua pessoa que você gosta, aquela que você não gosta também, mande, fique à vontade. O importante é você compartilhar essa ideia, tá certo? Vou continuar meu papo aqui com Silvana, mas eu quero que você fale um pouquinho das suas referências no jornalismo, né? Temos grandes nomes, mas quais foram aquelas mulheres que lhe inspiraram? Cris, veja bem, temos grandes nomes hoje, Sim. né? Lembre-se que eu entrei no jornalismo há 40 anos, nos anos 80. Nos anos 80, eu tive como minha grande referência Glória Maria, Sim. por isso que eu queria ser repórter de TV ou apresentadora. Na verdade, quando eu entrei no jornalismo, o que eu queria mesmo era ser correspondente internacional de economia e política, né? Em macroeconomia e política. Mas quando eu pensava em mídia eletrônica, eu pensava em Glória Maria. Sim. Falava, eu quero ser essa negrona. Mas, para além do jornalismo puro, tem duas mulheres que me influenciaram muito, profissionalmente. Sueli Carneiro, uma filósofa incrível. Uhum. Eu vi o crescimento e o desenvolvimento do Guelé 10, e ela falou uma coisa que me marca até hoje, né? Entre direita e esquerda, eu continuo sendo preta, e isso é uma verdade que eu vejo, inclusive, até hoje. E Dulce Maria Pereira. Dulce Maria Pereira é uma jornalista, uma comunicadora, que na época que eu era gestora da Rádio USP, ela tinha um programa chamado Brasil, América e Caribe. Ela foi presidente da Fundação Cultural Palmares. Eu acredito que tenha sido a primeira mulher negra que eu vi liderar, que eu vi ocupar espaço. Com o black dela, com as vestes dela, e as pessoas tinham que engoli-la. Então, ela talvez nem saiba, né? Mas ela me inspirou muito. Ela fez com que eu soubesse que eu poderia estar, sim, na frente das câmeras, e eu também poderia estar na ponta da mesa, na cabeceira da mesa. Isso de estar na ponta da mesa, na cabeceira da mesa, ainda é um problema, né? Porque a gente já vê uma maior representatividade negra nas telas dos principais veículos de comunicação. Isso falando sobre Bahia, sobre Brasil, a gente vê uma maior presença de pessoas negras, como você citou, mas nos lugares de decisão ainda são poucas. Como é que você vê essa estrutura? Você acha que daqui a 5, 10 anos a gente vai ter mais pessoas pretas nesses lugares de decisão dentro dos veículos de comunicação? Eu espero que sim. Por outro lado, a gente não pode se enganar, né? É uma estrutura. Eu lembro de uma vez que um gestor de uma TV daqui, eu falei para ele, poxa, você precisa ter repórteres negros, né? Ele falou, eu não acho. Eu falei, te mando currículo de 4, aqui, ó, bons, bons. Então, é óbvio, a gente vê uma ocupação de espaço, em parte porque há uma demanda social disso, né? Isso em todo o país, mas eu vou te dizer uma coisa, eu fui a primeira gerente de jornalismo negra da TVE. Eu acredito que eu tenha sido a primeira diretora de jornalismo negra de rádio aqui, contando a Band News FM. E hoje, neste momento que a gente está vivendo aqui, eu conheço uma líder negra de jornalismo. E que não é de mídia eletrônica, é de jornal. Uhum. Pode até ser que existam outras. Eu só conheço uma. E aí, gente, eu vou dizer para vocês, adianta muito pouco você estar na tela e a gente fala, pô, é representatividade, mas quem decide não estar dentro da diversidade. Ah, Silvana, você quer um bode todo negro? Não, eu quero um bode com a cara do Brasil. Uhum. Uma mistura de pessoas, uma mistura de religiões, uma mistura de vontades. Eu lembro que houve uma vez em que eu entrei numa redação aqui, isso já faz algum tempo, uns 10 anos talvez, um pouco mais, e eu tomei um susto, porque só tinham pessoas brancas aqui em Salvador. Eu tomei um susto de fato. Eu olhei e falei, como é que isso acontece? Porque, gente, quando se fala em diversidade, a gente não está pensando só em, é uma reserva de mercado. A gente está falando em forma de pensar. Eu acabei de dizer, né, a minha história de menina de classe média alta, de São Paulo, é uma vivência. A história de Cris, de uma menina que cresceu em Fazenda Coutos, é outra história. Somos duas mulheres negras, gordas, e que gostam de se vestir, né, de uma forma exuberante. Mas as histórias são Com outras. certeza. Por isso a diversidade é tão importante.
mais ainda em cargos de liderança. Eu não sei por quê. Não tivemos ainda, efetivamente, pelo menos na história recente, um prefeito negro, um governador negro, um presidente negro, né? Ou uma presidenta negra, ou uma governadora negra, ou Uhum. uma prefeita negra. Numa cidade como Salvador, isso é... Pense aí comigo, raciocine. E aí eu não estou falando de política, eu estou pensando de fato em como é que a gente não vê essa representação. Uhum. Afinal de contas, quem faz essas escolhas, né? Onde é que o dinheiro está? E aí eu não estou falando de voto, eu estou falando da estrutura que te leva a escolher este ou aquele. Que estrutura é essa? Uhum. Perfeito, né? E aí, quando a gente se faz essa pergunta, a gente cai muitas vezes naquele caso, mas o eleitor, a população não tem consciência disso. Não passa por aí, passa das vivências muitas vezes, dessa falta de referências, dessa falta de, enfim, de ter de fato uma referência mesmo, alguém que você diga assim, não, de fato, essa pessoa pode me representar politicamente. Mesmo se tratando de uma pessoa igual. Muitas vezes você não tem essa referência porque são poucos, até mesmo que se colocam neste lugar, né, Silvio? Porque não é fácil. Exatamente. O Eu caminho é muito acredito, difícil. assim, hoje eu atendo muitos políticos Uhum. e eu percebo como é que é feito o jogo, né? É muito fácil você ser preterido. Se você não vem de uma família muito rica, Uhum. com histórico, né, de muito dinheiro, não é fácil você abrir espaço para começar a aparecer. Uhum. Você precisa fazer o seu trabalho e precisa encontrar alguém que esteja disposto a abrir uma frestazinha ali. Uhum. Então, é muito difícil. Se você me perguntar, você seria candidato? Nunca. Eu? De jeito nenhum. Não seria, porque o desgaste é muito É, grande também. é. Apesar de deve ser bom, né? Porque tem gente que está aí ad eterno. Então, Vivendo não é? como político, Pois né? é. Não, é capitania hereditária, né? Exatamente. O cargo, não um cargo especificamente, mas a família ser da política. Sim, Né? sim. Como a gente tem médicos, advogados, engenheiros, famílias que, né, que se formam assim. É isso. Agora, falando sobre esse padrão dominante, inclusive na política, com seus atendimentos, você deve falar um pouco sobre isso. Como é que a gente pode ir quebrando esse padrão, né? Você hoje, com a sua empresa, a sua comunicação, que a gente vai falar um pouco mais sobre ela, você trabalha justamente essa questão da postura, do posicionamento. Como é que a gente trabalha o posicionamento de uma figura pública, né, de uma figura independente da área que ela ocupe, seja política, seja jornalista, enfim, apresentador, apresentadora, para que, mesmo que não estando dentro deste tal padrão dominante, ela consiga passar uma imagem de credibilidade, uma imagem respeitosa, né, diante ali do seu público, de quem pode inclusive lhe eleger, no caso de um político. Pode até parecer loucura, incongruência e fora da comunicação, mas existem dois pontos que são importantes a gente lidar: autoconfiança e autoestima. A primeira coisa é você, se a gente pensar numa pessoa negra, é você romper o auto-ódio. E aquela pessoa entender, muitas vezes, Cris, muitas vezes não. Como é que funciona o meu trabalho, né? Na primeira sessão de diagnóstico, eu já trabalhei muito com a imagem daquela pessoa, já vi, já estudei e tal, mas a sessão de diagnóstico é quase um confessionário, eu faço você me contar a sua vida inteira. Na verdade, o primeiro objetivo é que você ouça quem você é, a força que você tem. A gente tem uma dificuldade de se reconhecer como forte, como potente, como inteligente, como culto, como uma pessoa que tem muito repertório. Eu tive muita síndrome do impostor ou da Uhum. impostora. Então, esse é o primeiro trabalho de comunicação que eu faço com qualquer pessoa, tá? Negra, branca, mulher, homem. É o autoconhecimento. É você entender qual é a sua história. De que forma você gosta de falar? Como é que você prefere que as pessoas te reconheçam? Porque sem autenticidade, nos dias de hoje, com esse negocinho aí na mão, você não vai durar. Não adianta eu chegar aqui e falar de uma forma acadêmica, com base no juridiquês, porque essa não sou eu. Eu gosto de boteco. Eu gosto Uhum. de ópera também, gente, gosto de jazz, mas eu gosto de boteco, eu gosto de pé no chão, eu sou uma pessoa muito simples. A simplicidade me faz feliz. Uhum. Então, eu preciso ser quem eu sou. Claro, às vezes eu me travisto de diretora, né, de sócia fundadora da empresa, boto um salto muito alto, um tailleur, mas a fala é essa aqui. Independente do ambiente. Independente.
Porque sou eu, essa sou eu. E Uhum. lidar com a comunicação autêntica é uma coisa que a gente tem muita dificuldade, porque exige um autoconhecimento muito profundo. Uhum. E muitas vezes as pessoas que estão na comunicação, não se preocupam com isso, né, porque falando aqui do meio jornalístico, né, a gente sai da Uhum. faculdade de comunicação, entra já ali nas redações ou em algum veículo para trabalhar com a comunicação e acha que já tem a fórmula pronta, né. Muitas vezes as pessoas não criam essa autenticidade, apenas copiam o modelo pré-estabelecido e não criam essa identidade própria. Que conselhos você poderia dar para uma pessoa que está nesse processo? Muitas vezes saindo da universidade, começando agora a sua vivência profissional, para que consiga criar essa identidade, né? Que não é uma coisa fácil, como você diz, né? Vem do autoconhecimento. A gente falava exatamente sobre isso também antes de começarmos o programa. Que eu, quando comecei no jornalismo, não tinha a menor noção de como me portar diante das câmeras, enfim, podia já ter até o jeito, mas eu não tinha a minha identidade. Hoje eu me vejo com uma identidade estabelecida. Mas isso não é fácil de se construir, né? Então, que conselho você daria para uma pessoa que está começando nesse caminho? Primeiro, Cris, é importante para o jornalista, e acredito que para qualquer pessoa que comece num trabalho, entender que a carreira é sua. A carreira não é da emissora. E você colocar como um trabalho de dever de casa a, a construção da sua carreira. Quais são os passos que você vai dar? Quem é você? Como é que você quer ser reconhecido? Eu lembro que ele vai lembrar disso também, que eu tinha um estagiário que ele saiu para fazer uma matéria para um outro departamento, e ele fez dancinha, ele foi Hum, até o chão, e eu chamei e disse assim: olha, fulano, você precisa decidir como é que você quer aparecer. Ah, é ruim fazer dancinha? Eu falei: não. Agora entenda, você pode ser chamado de palhacinho. Isso é bom para você, porque entenda, o outro setor, ou eu vou pedir coisas para você que uhum. são boas para a empresa, mas você precisa pensar o que é bom para você. Você vai dançar assim, né? Fazendo classudo, ou você vai até o chão mesmo? Uhum. E essa é uma decisão pessoal. Então, o que falta, a gente não aprende muito isso na faculdade, Cris, é entender que você está construindo uma carreira, né? E que a sua reputação começa agora. Sim. A sua reputação não vai ser construída quando você for um jornalista, um repórter famoso. A reputação começa muitas vezes na faculdade. É o seu dia a dia. Qual é a marca que você quer deixar de verdade? O que vão falar de você? Porque é óbvio que vão falar mal. Todo mundo Sempre. fala mal mesmo, né? É, normal. Mas vão falar bem. No bem, qual é a marca que você quer deixar? Eu acredito que a gente precise pensar, de fato, na própria carreira. O que eu Uhum. quero fazer e quem eu sou. Eu quero ou não quero carregar a minha história, a história da minha família. Eu quero ou não quero usar esse marcador de uma forma efetiva. Eu lembro que eu estava pensando em contratar uma assessoria de comunicação para minha empresa e eu tive uma reunião com um rapaz, que ele é baiano, mas ele não mora mais aqui. Foi muito engraçado, porque ele queria me colocar num nicho de comunicação negra. E eu falei: eu faço comunicação, negra eu sou. É Uhum. óbvio que o que eu faço tem marcadores da negritude, mas eu não preciso dizer que eu falo apenas para Uhum. pessoas negras, que eu trabalho apenas para líderes negros. Isso é me reduzir. Eu É. falo para o mundo. A comunicação ela tem vieses, óbvio. Eu tenho uma palestra agora para dar num outro estado, para uma multinacional, para o grupo deles de IRD, que é um grupo formado por pessoas negras, por pessoas que têm algum tipo de deficiência, por pessoas mais velhas, que precisam trabalhar a comunicação para serem ouvidas, que Uhum. naturalmente, quando elas entram numa reunião, elas não costumam ser ouvidas. Então, como é que você faz um pitch? E aí o pitch, gente, não é só de venda, né? Você tem um pitch pessoal, você tem um pitch de projeto. Como é que você faz um pitch de projeto de 3 minutos para que as pessoas te ouçam? Né? Então, pensar na própria carreira, e traçar uma meta, eu acredito que possa ser um caminho, que pode ser um caminho interessante para você buscar autenticidade. E ver, agora, veja várias coisas, né? Não se restrinja a assistir o que está aí, o que está posto numa TV aberta, Uhum. né? Procure,
Veja televisões de outros países, é muito interessante, né? Algumas são boas, outras são péssimas, mas veja, busque essas informações Até no para canal. desenvolver o senso crítico, né? Isso, né? No canal fechado, olhe todos os estilos, veja entretenimento, quem é apresentador. Eu acho que vale muito a pena você ter um mosaico grande para você conseguir ir fechando e encontrar o seu estilo pessoal. E isso também acaba servindo, né, Silvana, para que esses jornalistas negros não sejam escolhidos apenas para pautas raciais, apenas para pautas do Novembro Negro, apenas para eventos que né, estão discutidas questões da negritude. Esse posicionamento é importante para isso. O jornalista ele tem que saber que ele pode fazer uma cobertura sobre qualquer assunto, né? Eu lembro, Cris, em uma TV que eu trabalhei aqui, que tinha uma repórter negra, depois eu vou contar só para você quem é. Tá, por favor. O fuxico a gente conta Eu depois. era líder já nessa equipe, e aí o editor-chefe de um jornal, era chefe de produção, eu não lembro qual era a função dele, tinha uma pauta no Ilhaê. E aí ele falou, manda fulana. Aí eu falei, não, mas fulana aí tá fora do horário da fulana, como assim? Ah, não, mas é uma pauta de negritude. Aí eu disse, sim. E? Aí ele ficou olhando para mim assim. Falei, sim, e? Não entendi. Ela só pode fazer esse tipo de pauta? Não, ela vai fazer pauta de economia. Manda outra pessoa, não tem necessidade. Ah, mas ela entende mais. Eu falei, todo mundo aqui tem que ser jornalista e aprender a entender qualquer pauta que seja feita. Então, é isso, É né? isso. É isso. Por isso a importância de você ter líderes negros. Se fosse uma outra pessoa, branca, sem a mesma vivência, a pessoa ia falar, talvez, né? Pode ser que É. não até, mas naturalmente, dentro da média, não, manda, pode mandar, ok. A pergunta só veio porque eu sou uma mulher negra com essa experiência Sim. de quererem me colocar numa caixa. É. E eu não faço parte de caixa nenhuma. Excelente. Vamos falar um pouquinho da sua comunicação? Como é que você teve essa ideia de criar essa empresa? E como é que tem sido? Você falou sobre essa preparação, principalmente de políticos, mas assim, quais outros nichos você vem atendendo, né? Quais outros públicos que mais te procuram em busca desse posicionamento? Cris, a Sou Comunicação, ela começou de uma forma muito... Ela começou sem querer. Eu fui chamada pela Petrobras em 1900 em Guaraná com rolha para dar um treinamento de rádio para uma equipe deles em Sergipe. Acredito que porque eu era diretora de jornalismo da Band News, que já era conhecida nacionalmente, né? Foi uma empresa de fora que me chamou. E a partir dali eu comecei a dar um treinamento, e aí nessa época eu fazia media training, de fato, um treinamento esporadicamente para as pessoas. Depois comecei a fazer mais e comecei a criar um método. No ano passado, eu me desliguei do veículo que eu estava e aí eu vivi uma crise de não ter a cachaça do dia a dia, porque eu amo rádio, gente, eu amo rádio. Rádio tá aqui, né? E eu não sabia muito o que eu ia fazer, né? Eu falei, vou fazer uma viagem de estudo, vou fazer o quê? E aí, de repente, eu falei, não, eu vou fazer a Soul Comunicação. Foi desafiante, eu sofri para colocar a Soul na rua, porque eu falava, eu não quero fazer media training, não é esse o meu ponto, não é este treinamento. E hoje eu trabalho com comunicação estratégica e presença, que é o quê? É pegar o que você tem de melhor na sua comunicação e falar, bora lapidar isso, seu jeito de falar, o tom de voz, a forma como você diz, vamos melhorar o seu discurso, vamos melhorar a sua história. Como é que você conta a sua história? Você Uhum. pode dizer, eu sou uma menina preta de Fazenda Coutos. Você pode falar assim, eu sou uma mulher que saiu de Fazenda Coutos e ganhou a Bahia inteira me conhece, do meu jeito, Uhum. carregando os meus balangandãs todos, né? Então, o trabalho que eu faço hoje é isso. Eu atendo líderes, eu atendo políticos, ainda mais num ano como esse, mas atendo presidentes de empresas locais, empresas multinacionais, faço palestras para liderança, fiz uma recentemente sobre comunicação feminina, sobre comunicação estratégica para lideranças femininas, atendo a área médica, direito, faço mediação, também fiz recentemente uma mediação sobre o acordo Mercosul-União Europeia, ou seja, eu trabalho com comunicação. E o filão principal é, eu ajudo você a lapidar a sua comunicação com a sua autenticidade. Porque um erro que eu acredito que acontece muito dentro do media training é, temos um modelo, né? Então, a Cris vai me perguntar e eu vou responder dessa forma. E todo mundo fica igual. Cada um tem que responder da sua própria forma. E Uhum. tendo a melhor forma, é óbvio, né? Que também não vou deixar a pessoa se colocar em risco.
Então, esse é o trabalho que eu faço hoje. Muito bom, mas você tem vontade de voltar para redações, para veículos, para rádio? Cris, é uma cachaça, inclusive É. tá sendo um prazer inenarrável estar aqui. É, Fazia que um tempão bom. que eu não via a câmera, de verdade. Mas o lugar que eu ocupo hoje é um lugar bastante confortável. A minha empresa tem muitos desafios, eu olho e vejo muitos projetos em aberto, mas eu tenho o projeto de voltar a fazer pelo menos um programa de rádio, talvez um programa de rádio que também vá para as redes sociais. Sim. Mas eu quero um programa que eu possa falar o que eu quero, o que eu penso, usando a minha ética jornalística. Eu acho que isso é importante. Eu não quero chefiar redações mais. Não que eu não goste, viu, gente? Eu gosto. Mas vou ser sincera, minha empresa dá mais dinheiro do que chefiar a Sim, redação. sim. E o desgaste é muito menor, É. diga-se de passagem. Porque é muita gente ali, É. né? Para você organizar e você tem uma entrega a ser feita também. Então, eu quero voltar a fazer rádio, sim. Eu acho que eu tenho espaço, eu gosto do que a minha voz proporciona para as pessoas. E eu acredito que eu tenho uma entrega importante para o país. Com certeza, eu não tenho dúvida sobre isso, sou admiradora do seu trabalho, você sabe, não é de hoje, é desde o tempo que a gente trabalhou junto, e lá se vão mais de 10 anos, né, que a gente se conhece, que a gente tem amizade, não é de estar o tempo inteiro se falando, mas, enfim, a torcida eu acho que é mútua, né, a gente torce o tempo inteiro uma pela outra, sabe que tem uma outra, e não à toa ele trouxe aqui para falar sobre isso, né, sobre representatividade negra no jornalismo, que a gente está carecendo de cada vez mais pessoas com a sua ética, com o seu profissionalismo, para inclusive nortear esse jornalismo atual que anda mambembe, como a gente costuma dizer aqui na Bahia. Muito obrigada, viu? Foi uma honra te ter aqui hoje. Cris, obrigada a você, muito obrigada mesmo por me trazer para um set de TV de novo. Isso mexe com o meu coração e estar com você é sempre muito prazeroso. Obrigada. Obrigada a você. É isso, minha gente. Foi uma delícia esse programa. Espero que vocês também tenham gostado. Reforço que todos os nossos programas estão lá no YouTube. Basta você procurar TV Câmara Salvador e você vai encontrar nossos conteúdos. Se não quiser ter esse trabalho, pega a câmera do seu celular, aponta para o QR Code que está aqui na tela e automaticamente você vai para lá, para o nosso canal no YouTube. Na próxima segunda-feira tem mais Azeviche aqui para você. Um beijo. Tchau, tchau.